Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior aqui mais uma vez para continuarmos as nossas aulas de biologia. Bom, nós havíamos começado na última aula a falar sobre o sistema sensorial e falamos ali sobre o tato, né? Deixa eu já até compartilhar aqui com vocês para vocês estarem lembrando. A gente falou ali sobre, deixa eu mudar aqui a minha caixinha aqui. Isso. Nós falamos então sobre a fisiologia dos tecidos, né, da fisiologia das células sensoriais. Falamos sobre o olfato, né, vimos ali toda a anatomia do olfato. Falamos sobre o paladar, vimos ali a anatomia também do paladar. E falamos sobre tato na última aula desse conteúdo, né? Então falamos ali sobre a sensibilidade, a dor, né? Encerramos a aula falando sobre o método Braille, tá bom? E aqui estão as células responsáveis pelo sentido, né? Então nós falamos aqui sobre os corpúsculos que dão o tato, né? De calor, de pressão, de tensão, de frio, se está áspero, se não está, né? E também as terminações nervosas livres, que são aquelas que causam a dor. E nós precisamos dela para saber até onde eu posso colocar a mão, em caso de uma pancada eu saber o que está doendo, essa coisa toda, né? E aí falamos então, encerramos falando sobre o Braille, um garoto vencedor aí que criou essa forma escrita mundialmente conhecida. Bom, hoje a gente vai estar falando então sobre visão, tá? Sobre visão. Aí coloquei essa menina aqui que eu achei o olho dela simplesmente maravilhoso, né? Um olho, um azulado quase que branco, é realmente uma característica bem difícil de ser encontrada. Bom, se você perguntar para várias pessoas o que ela tem mais medo, uma dessas pessoas, assim, a maioria sempre fala que tem medo de perder a visão, porque a visão ela é ela que vai fazer a sua memória funcionar de uma forma diferente, a sua audição, o seu corpo, as suas emoções. A gente, com a visão, a gente consegue trabalhar muito isso, né? Embora a gente tenha tudo hoje muito pronto para ser visto, né? Então, às vezes, a visão se torna boa para isso, mas o cérebro não acompanha tão bem assim. Não você lê um livro, por exemplo, você está lendo um livro e você está imaginando os acontecimentos, os personagens, as roupas dos personagens, enquanto que hoje você ficar no Instagram, TikTok, entre outros, você já tem tudo pronto. Então isso não vai beneficiar em demasia o cérebro e vai, na verdade, prejudicar a visão com excesso de luminosidade ali, prejudicar o seu sono e tudo mais. Bom, vamos lá então. Aqui nós temos os principais órgãos que fazem, que compõem, ou as principais regiões do olho que compõem aqui e tem as suas funções. Então aqui a gente tem o primeiro, são os olhos, né? Captam a luz refletida dos objetos e a focalizam para formar a imagem visual sobre a retina. Então a luminosidade vem, bate no objeto, reflete a luz, aí você consegue ver as cores, os formatos e tudo mais. E aí ele focaliza essa imagem em cima da retina. O que é a retina? Converte o estímulo luminoso que recebeu ali a luz com a imagem em impulsos nervosos, nos quais são transmitidos pelo nervo óptico até o encéfalo, a região cerebral. Aí o que a região cerebral vai fazer? Está dizendo ali embaixo, ó, interpreta os sinais visuais. Então, para você poder enxergar, os olhos é um meio para com que o cérebro enxergue. Então, é um meio de entrar a luminosidade com a imagem, transformar em impulso nervoso, ir até o lobo occipital, que é essa parte do cérebro atrás, acima do cerebelo, ele vai interpretar aquilo que você está vendo. Continua ali, ó, mecanismo encefálico, coordena os delicados movimentos dos olhos. Tá? Então, além disso, além de interpretar, é ele que vai fazer essa coordenação dos movimentos dos olhos, que você tem essa musculatura toda aqui. Aqui nós temos a anatomia dos olhos. Vamos começar aqui pela imagem do lado direito, tá? Começar aqui pelo lado direito.
Olha só, aqui deixa eu colocar a caneta e aí vocês vão conseguir visualizar melhor o que eu quero que vocês vejam. Olha só aqui, ó. Primeiro que eu quero falar é essa daqui, ó, a esclera, tá? Ou esclerótica. Essa esclera ou esclerótica, ela é uma camada, geralmente branca, que envolve o olho e é muito, muito, muito resistente. É ela que dá aquele branco opaco nos olhos que você tem aqui ao redor. Quando ela chega na frente do olho, essa esclera ela fica transparente. Obviamente, por quê? Para poder a luz passar na sua íntegra ali, em toda a definição possível, e entrar até a retina onde precisa. Aqui nós temos o coroide, né, uma outra camada. Esse coroide é ele que vai chegar aqui e fazer a formação da íris, tá? Que é aquela que dá a cor, tá? Olha só aqui, ó. Aqui você tem, no lado esquerdo, você tem ali a íris, que é parte do coroide. Então, essa íris, ela é colorida, tá? Ela é colorida. Então, de acordo com o pigmento ali, ela vai ser mais clara ou mais escura. Aqui nós temos uns olhos azuis e há grande variação de olhos azuis, grande variação de olhos verdes, grande variação de olhos castanhos, né? E alguns olhos mais escuros também, próximos ao preto. Mas é isso aí que dá essa coloração. Quem recebe essa coloração é a íris, tá? Que é o produto final ali do coroide, tá bom? Então nós temos aqui, ao redor ou na frente dessa íris, nós temos a córnea, tá? Que seria essa região mais transparente da esclera. Então nós temos a córnea e abaixo da córnea nós temos a pupila, perdão, a íris. Aí entre a córnea e a íris nós temos um líquido de preenchimento ali, que é esse daqui, ó, que você está vendo aqui, ó, chamado de humor aquoso. Então, essa substância, ela vai dar aquele formato abaulado no rosto. Então, se você perder esse líquido, você vai prejudicar ali a sua córnea, e a córnea, obviamente, ela também é uma lente, e você vai acabar não enxergando corretamente. Então, tem esse líquido aí. Então, olha só, chegou então, córnea, você já conheceu. Depois da córnea vem um humor aquoso, depois do humor aquoso vem a íris colorida ali, e no centro da íris nós temos a pupila. Nós temos a pupila. A pupila é ela que vai fazer a reação à luz. Então, quando tem muita luz, a pupila ela tende a fechar, controlar o excesso de luz e entrar a imagem de uma forma mais tranquila, mais clara, melhor definida. Quando tem escuridão, quando está à noite, a íris ela aumenta a pupila. Então a pupila fica bem grande para poder tentar absorver o máximo de luz possível. O teste que todo aluno faz, e eles fazem até mesmo antes de ter essa aula, ele chega bem no espelho do banheiro, fica bem pertinho, coloca a mão na luz, fica com os olhos bem abertos, não pisca, aí ele fica apagando a luz, conta uns 5 segundos e volta. Só para ele poder ver o quê? A musculatura ali da íris mexendo e abrindo e fechando a pupila, né? A pupila, o que você tem que entender? A pupila, embora ela seja preta, ela é preta por quê? Porque a retina lá no fundo, a retina aqui, ó, vou grifar aqui, ó, a retina lá no fundo, aqui tá em amarelo, né? Mas a retina lá no fundo também é preta. Então, o que isso significa? Significa que a pupila é uma região de abertura por onde a luz passa. Por onde a luz passa. Então, é esse controle de abre e fecha que vai ter essa diferenciação. Aí, logo depois da pupila, nós passamos para uma lente. Essa lente, ela é também chamada de cristalino. Ela é uma lente maleável, tá? Ela não é uma lente dura, ela é maleável. Por quê? Porque quando você precisa enxergar muito perto ou muito longe, você, com os músculos, você vai movimentar essa lente. Então, se você está precisando chegar muito perto ali, o que acontece? Você acaba diminuindo ela para quê? Para você poder focalizar ali perto. Por isso que uma pessoa, quando está mais velha, os músculos estão mais cansados, estão mais velhos,
eles não conseguem enxergar muito de perto. Por quê? Porque não tem a musculatura para pressionar o cristalino e fazer com que ele consiga visualizar bem. Então ele tem que afastar assim o livro, alguma coisa, para poder tá enxergando. Mas é esse cristalino, é uma lente mesmo. Eu lembro de fazer um experimento uma vez, que a gente pegou olhos de boi, né, e tiramos o cristalino. E aí os alunos colocavam assim na apostila para poder ver aumentando as letras. É realmente uma lente. Depois, existe um espaço entre o cristalino até a retina. Esse é chamado de humor vítreo, que também é um líquido que vai preencher e dar o formato do olho. Aí lá no fundo do olho, né, além de obviamente dos vasos sanguíneos que a gente tem a retina. Aí na retina nós vamos ter dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Os cones e os bastonetes. Então o que vai acontecer? Os bastonetes, eles são responsáveis por enxergar na obscuridade, né? Então são eles que vão conseguir ver aquilo que está no escuro, né? Então quase não tem luz, então nesse momento os cones não estão trabalhando. Quando há qualquer tipo de rajada de luz, você vê um objeto colorido e tal, os cones vão estar trabalhando. Então os cones é para visualização da luz, tá? Para ver as imagens, as cores. Seguindo aqui, nós temos uma outra forma de interpretar isso daqui. Então aqui você tem um objeto, a luz bateu no objeto e fez com que essa luz passasse aqui pela córnea, pelo humor aquoso. Aqui você está vendo, ó, a abertura, aqui você está vendo a íris, aqui você está vendo a abertura que é a pupila, passou pelo cristalino e como elas são aqui convexas, elas acabam invertendo a imagem aqui. E aí a imagem chega invertida, né, sem problema nenhum, ela chega até a retina transforma essa luminosidade em impulso nervoso. Então vai passar pela retina, vai se transformar em um impulso elétrico, vai chegar até o lobo occipital, que é o cérebro, e vai identificar aquilo que você está vendo. Vai identificar que você está vendo uma folha verde com o formato dela ali lanceolar, né? Então tudo isso aí que você vai conseguir enxergar. Então o olho ele faz essa parte. Aqui eu coloquei para vocês os olhos em momentos diferentes, né? Então você tem à esquerda a pupila muito dilatada para poder enxergar na escuridão. Claro que aqui você deve pensar, professor, mas aqui está uma luz na cara dela. Como é que ela ficou com a pupila desse jeito? O que ela fez? Provavelmente ela usou aquele colírio que é usado nos exames de vista, que eles abrem a pupila para quando eles jogarem uma lente, uma luz, a pupila não se fecha, a pupila fica aberta. E aí eles jogam a luz, jogam a lente, conseguem ver toda a retina lá dentro, como é que tá, entendeu? Então aqui foi apenas para poder fazer alguma foto, alguma coisa desse tipo. Já do lado direito, quando você tem luminosidade, a pupila ela vai fazer o quê? Ela vai fechar. Se você fizer assim, ó, na frente do seu espelho, com os olhos abertos, e daqui a pouco abrir, você vai ver que a pupila está se fechando, abrindo, exatamente isso que está acontecendo, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham curtido a aula de hoje. É bastante informação, mas é um conteúdo muito legal. Na próxima aula a gente encerra essa parte sensorial falando de audição, beleza? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.